tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora do Simpósio Online Ciências Biológicas e Biomedicina pela iniciativa. E hoje nós vamos falar sobre antivirais. Falaremos um pouco sobre o vírus, célula, um pouco sobre a história dos antivirais, os antivirais que estão sendo testados contra o novo coronavírus e as perspectivas dessas terapias antivirais. Primeira coisa, o que sabemos a respeito dos vírus, né? Qual a estrutura, a replicação, patogênese. Uma coisa é certa, são invisíveis, né? Eles têm um tamanho muito pequeno, nessa forma cristalizada, de 20 a 300 nanômetros, e pode ser visto apenas em microscópio eletrônico. Em segundo aspecto, é que são acelulares. Nós temos um agregado de proteínas, glicoproteínas, no genoma e lipídios, todos eles harmonicamente reunidos para formar uma partícula completa, que é infecciosa, que é capaz de entrar numa célula e causar infecção. E aí entramos num outro aspecto, que é a necessidade de uma célula para fazer replicação celular. Essa replicação celular, ela está intimamente relacionada também à sua patogênese, porque o vírus entrará na célula e ele utilizará a maquinaria celular para fazer essa replicação. Então, dentro desse ciclo de replicação, nós temos várias etapas que podem estar envolvidas nessa patogênese também. A primeira etapa é a adesão do vírus à célula, né, que envolve a adesão de substâncias, de proteínas ou glicoproteínas externas ao vírus com receptores de membrana celular. Então, o que nós temos, então, o exemplo do coronavírus, que ele tem as espículas que vão se relacionar ao receptor conversão de angiotensina, né, da enzima conversora de angiotensina 2, então que vai fazer uma modificação conformacional que ativa então uma atividade de fusão dessas proteínas e aí se fusiona com a membrana citoplasmática e entra na célula. Então, a próxima etapa é a entrada do vírus na célula, que pode ser por diferentes formas, vai depender do vírus, e a exposição do genoma para que ele possa ser transcrito e traduzido, né, que nós chamamos então de desnudamento, que é a dissociação de proteínas que protegem o genoma viral, seja ele DNA ou RNA, para que possa ser então utilizado na transcrição e tradução. A próxima etapa, então, seria toda essa síntese de novos RNAs, de síntese de proteínas para formar uma nova partícula viral. No momento que todas essas estruturas são de novo feitas, produzidas, vai ocorrer então a agregação dessas estruturas, que nós chamamos de empacotamento, e alguns processamentos, que podem ser proteólises, glicosilação, que vão fazer com que forme então uma nova partícula capaz de sair dessa célula infectada e infectar uma outra célula. Então, muitas vezes a maturação ela pode ocorrer mesmo após a saída do vírus, né, como no caso do HIV. Então, aqui, dentro deste tema de ciclo de replicação, nós temos dois pontos muito importantes, né, que é a sensibilidade e a permissividade. A sensibilidade é essa característica de ligação do vírus à célula. Então, por que nem todo vírus infecta uma célula? Porque muitas vezes não existe um receptor capaz de se ligar com afinidade suficiente às estruturas externas do vírus e fazer essa entrada. Tá? Então, a célula que tem sensibilidade, ela tem essa propriedade de apresentar receptores que se relacionem com essas proteínas externas, ou glicoproteínas do vírus. Tá? E a permissividade é aquela célula que tem condições adequadas, todas de pH, de estruturas de produção de substâncias para a produção de uma partícula viral completa. Tá? Então, pode acontecer que uma célula ela seja sensível, que deixe o vírus entrar, mas não seja permissível, que não aconteça a replicação do vírus, porque não existe uma estrutura, um metabolismo celular que ajude na formação completa do vírus. Tá? Então, com isso, nós vamos ter a patogênese do vírus. O que pode acontecer? Se é uma célula que não permite a origem de novas partículas infecciosas, nós vamos dizer que é uma infecção abortiva. Pode ser ou por eliminação desses vírus no interior da célula, ou por não ter essas condições adequadas para a formação de uma nova partícula.
Isso pode estar acontecendo a todo tempo, todo instante, né? O sistema de limpeza celular pode estar destruindo essas proteínas e RNAs que estejam lá dentro, RNAs que estejam dentro da célula. Tá? Uma outra alteração que pode acontecer é o dano celular, né? Que o vírus entra na célula, ele vai desviar a maquinaria da célula para a sua própria biossíntese, né, que tem mais afinidades, e vai causar uma degeneração celular. A célula vai perder a sua função, né? Inclusive, ela pode chegar até a morte celular, que pode ser tanto por lise da célula, uma necrose, como pode ser por uma apoptose, né? Ativação de vias de morte celular programada. Tá? Nós também teremos alguns casos em que o vírus entrando na célula, ele pode permanecer lá sem chegar ao final de sua infecção e fica latente, ou ele pode ficar permanentemente na célula e produzindo novas partículas virais, que pode ser de forma rápida, pode ser de forma lenta, né, que nós vamos chamar de infecção persistente. Nós temos o caso do HIV, por exemplo, né, que uma vez que o genoma do vírus integrou no genoma da célula hospedeira, ele fica ali até a célula morrer. E nós temos também um outro aspecto que está relacionado à patogênese dos vírus, que é a ativação de vias celulares, que pode ser ativação de vias celulares do sistema imunológico. Então, isso pode causar uma reação que não é uma reação direta do vírus, né, de destruição da célula, mas sim uma reação de hipersensibilidade em função da infecção do vírus que estimulou uma exacerbação do sistema imunológico. Então, nós vamos ter vários aspectos relacionados à patogênese, né, e que cada vírus tem sua característica, né, de causar essa infecção no hospedeiro. Então, isso aí também vai nos informar os sinais clínicos, que, na verdade, nós só vamos observar esses sinais clínicos depois que ocorreu a infecção do vírus. Porque antes que ocorreu, nós não temos nada. Isso acontece em muitos micro-organismos, que nós só vamos observar que houve infecção por esse micro-organismo muito tempo depois. Então, vírus, particularmente, uma que a gente não vê. A gente não vê, ele está no ar, ele está na saliva, ele está em qualquer lugar e nós não vemos. Em segundo lugar, que nós temos uma fase inicial de alteração, que toda essa parte celular, que vai causar sinais clínicos inespecíficos, que nós não sabemos ainda qual é o agente. E aí sim que nós vamos ter, e aí já é mais tarde, porque depois que dessa fase inicial dos primeiros sintomas, nós já temos a disseminação do vírus por várias partes do corpo, assim como a eliminação dele também no ambiente. Então, nesse aspecto, nós temos que pensar que existem características peculiares de cada espécie de vírus, nós temos milhares. Nós temos que pensar sempre nessa interação do vírus-célula, sensibilidade e permissividade, que é isso que muitas vezes aqui nós, principalmente nessa nossa pandemia, nós estamos observando, que é uma modificação simples no aminoácido de espículas da superfície do coronavírus que fazem que tenham, então, afinidade por receptores de células humanas. Então, ocorre o rompimento da barreira interespecífica e aí, então, passa a causar alguma patogenia. Tá? E a patogenia viral que nós vamos observar pós-infecção, e principalmente que as primeiras etapas elas são muito inespecíficas, a gente não sabe ainda qual é o agente, tá? Porque vai existir uma resposta imunológica, uma resposta antiviral natural dentro do organismo que nós não sabemos então qual é o vírus. Então, como se dá o combate ao vírus após a infecção? Tá? O ideal em vírus é a prevenção. Que quiçá nós tivéssemos todos os anticorpos, que nós tivéssemos tudo para evitar uma infecção viral, mas não temos. Então, quando acontece, o que nós temos como alternativa? Tá? Bom, as alternativas apareceram não faz muito tempo. Nós temos uma história aí de 70 anos com as descobertas do vírus. Na verdade, tudo começou nos anos 50, ou propiciou o início nos anos 50, quando foram estabelecidas as primeiras culturas de células in vitro. Porque como nós sabemos que o vírus necessita das células, nós não podemos, então, não podíamos cultivar vírus in vitro se não tivéssemos células. Então, nos anos 50, com as primeiras culturas de células, começaram, então, as investigações mais nesse sentido. A haver a possibilidade da inoculação de vírus na célula e propagação do mesmo
em laboratório. Na mesma época, estavam fazendo as descobertas para a tuberculose, né? Hamre, Bernstein e Donovic, eles descobriram a tiozimicarbazona, né? E mais adiante, lá pelos anos 55 a 60, Bauer, testando a tiozimicarbazona, né, para o vírus vacina, descobriu que tinha algum efeito, que diminuía, só que nem todos os pacientes se recuperavam e ela não era totalmente eficaz. E principalmente porque tinham efeitos adversos, né, diarreia, vômito, né, nas doses que eram utilizadas. Mas em 63, Bauer e colaboradores, fazendo uma metilação na tiozimicarbazona, eles descobriram uma outra substância que é metixazona, né? Elas transformavam, né, deram um outro nome, que é metixazona, que foram testar em vírus da varíola e teve bons resultados. O problema é que ainda continuavam efeitos adversos, né, como diarreia, vômitos, dor de cabeça. Alguns pacientes não respondiam à terapia. E também, junto nessa época, foram sendo avançadas as pesquisas na vacinação, né, contra a varíola até a sua erradicação em 1980. Então, nesse meio tempo, foi sendo devagar o teste, justamente pelos efeitos adversos que ocasionavam. Então, esses fármacos, eles tinham uma toxicidade muito elevada. Eles tinham muito pouco conhecimento ainda sobre a biossíntese viral. Tá? Mas não foi por isso que a Organização Mundial da Saúde não deixou de motivar a busca por novos antivirais, além de programas para descobertas de anticancerígenos, né? Tinha muita descoberta para anticancerígenos e se estavam, então, investindo na descoberta de análogos de nucleotídeos, né, contra o câncer. E foi aí que, em 1970, ao redor de 70, 73, Gertrude Elion e colaboradores descobriram o aciclovir, que é um análogo da guanosina. Tá? Eles observaram que tinha um ótimo efeito sobre os herpes vírus, que tinha baixa toxicidade, que inclusive, então, a doutora Gertrude Elion, eles ganharam, então, inclusive, o prêmio Nobel. Tá? Então, nós temos aqui mais ou menos 70 anos de história, até contarmos hoje, de alguns eventos importantes que aconteceram que impulsionaram, então, a busca de antivirais. Por exemplo, lá, como já falei um pouco, né, a descoberta dos primeiros antivirais, então, que tinham derivados de tiozimicarbazona, né, o interferon, também foram mais ou menos em 54, 57, e os análogos de nucleotídeo, né, que então tinham ação sobre os herpes vírus, foi também a ribavirina, tá, alguns antivirais que são bem antigos. Né. Depois, com o advento da biologia molecular, dos anos 70 em diante, 80, aí nós tivemos um avanço nesses inibidores análogos de nucleotídeos e, claro, com o advento do HIV, nós tivemos um grande avanço nas descobertas, nós podemos observar aqui nessa linha do tempo vários antivirais que foram descobertos nesse período. Tá? E hoje, a tendência hoje é a concepção mais abrangente dos fármacos antivirais, né, com uma ação direta sobre os vírus, porque durante todo esse período, essa era pós-HIV aqui, houve muito problema em relação aos efeitos adversos. Nós inicialmente utilizávamos drogas, monodrogas, né, só o AZT, foi o AZT aqui na década de 80, que foi um grande boom para o HIV. Hoje ainda se utiliza o AZT, mas o que se preconiza hoje é a diminuição da sua concentração para evitar problemas tóxicos e outras substâncias junto, como inibidores não análogos de nucleotídeos e também inibidores de protease. Isso aqui foi um avanço nas terapias do HIV. Tá? Esse uso combinado de drogas. Tá? E nós temos que pensar também que nesse período nós tivemos identificação de mais de 50 novos vírus. Então, a virologia ela é muito dinâmica. É muita história aí que tem ainda pela frente. Né? Bom, numa revisão que fez Chalduri, Simons e Deval, é interessante verificarmos em 30 anos, de 1987 a 2017, o número de fármacos antivirais que foram aprovados, tá? Não pesquisados é muito mais, né? Aprovados pela Food and Drug Administration, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, que nós temos 179 drogas, né? Sendo que a maioria delas é para o HIV, seguido dos vírus da hepatite, das hepatites,
seguidos por herpes vírus, que na verdade ele foi um dos primeiros, mas como as drogas são mais efetivas, nós precisamos utilizar menos, tem menos pesquisa na área, porque tem mais estabilidade da ação antiviral. Influenza, nós temos depois, porque são surtos, então a gente nunca está pensando que vai ter, não é uma constante na infecção, como é o HIV e as hepatites, né? E outros vírus, né? Como ebola, como o próprio SARS coronavírus, né? E é interessante nós olharmos aqui que dentre todos esses antivirais, somente 13 atuam no vírus. Tá? E aqui a gente entra num problema que é a seletividade, né, justamente que atue apenas no vírus e não na célula, tá? Já que o vírus está intimamente relacionado ao metabolismo da célula, as várias etapas do metabolismo celular, né, da replicação celular, está relacionado ao metabolismo da célula, é difícil nós separarmos, muitas vezes, alvos do vírus de alvos celulares. Então, a tendência que foi se tomando durante os anos, né, as tendências atuais, é que nós trocamos de pequenas moléculas e grandes moléculas nós entendemos como interferon, peptídeos, oligonucleotídeos, que atuam na terapia antiviral, né, a pequenas moléculas, como esses análogos de nucleotídeos. Então, a tendência foi sempre tendo a mais, e hoje ainda mais, é uma tendência quase pura, né, de pequenas moléculas. Tá. Há um outro fator importante, que eu já comentei antes, lá na linha do tempo, é a substituição de monoterapias para terapias combinadas. Né? Com o advento do HIV, isso foi uma grande sapiência da ciência e da tecnologia de mostrar que o uso combinado ele é mais efetivo do que o uso monoterapia, tá? Que diminui a toxicidade, eu podia diminuir a dose e acelerava também a eliminação dos vírus, porque a gente pega ele em várias etapas do ciclo de replicação. Né? Mas e por que então existem poucos antivirais? Então nós vamos entrar nesse problema. A primeira coisa é as etapas na descoberta de um antiviral. Primeira etapa é descobrir se ele inibe o vírus ou não. E se tem baixa toxicidade ou não. Né? Esse índice seletivo, que é essa relação entre o quanto que ele pode ser ativo em concentrações não citotóxicas. Tá? Então, essa fase in vitro, ela envolve muitos agentes, nós temos um grande trabalho, precisa muitos testes, controles, e nós precisamos, então, passar por uma fase, isso tudo são fases pré-clínicas, né, que depois nós temos ainda que testar em animais de laboratório, né, camundongos e mais adiante em macacos. E aí nós vamos passar sempre para a fase clínica, né, que primeiro se testa, então, essa nova substância em indivíduos saudáveis, depois em indivíduos doentes, num sistema duplo cego, em que nem o médico nem o doente sabe. Depois nós passamos por uma escala um pouco maior, e a quarta fase são indivíduos mais vulneráveis, então, para ver se não é tóxico para esses indivíduos também. Durante todo esse processo é necessário saber, vocês vejam, a grande dificuldade de uma substância que inibe e tem baixa toxicidade in vitro, de saber como ela é transformada, biotransformada dentro do organismo humano, qual a sua disponibilidade, qual o tempo que ela fica disponível, por onde ela é eliminada. Então, tudo isso, desde os testes pré-clínicos em animais de experimentação até a última fase, tem que se ficar observando. Né? Então, hipoteticamente, se nós partimos muitas vezes de 100 mil substâncias a serem testadas in vitro, nós vamos, em 12 anos, apresentar uma substância que tem ação. Então, nós temos tempo para isso hoje com uma doença emergente? Não. Então, as tendências hoje são o reposicionamento das substâncias. Aqui, por exemplo, nós temos uma fonte que é uma substância já aprovada, né, um bom candidato, uma molécula bioativa, já sabe que ela tem alguma ação, por exemplo, por algum outro vírus, né? E nós então vemos, ela tem atividade antiviral, ou pode ser até mesmo por parasitas, como hoje está acontecendo muito, né? Vou falar mais adiante. Ela tem uma ação antiviral, então nós vamos testar. Se ela não tem, vamos testar in vitro ainda, né? Que isso pode ser rápido, já que ela já é só aquela droga, então fica mais rápido. Em um ano no máximo,
ou menos hoje, com laboratórios bem equipados, a gente já consegue resultados antivirais em meses. Tá? Então, aí nós já sabemos, e ela já foi feita, então, testes pré-clínicos, inclusive, já se sabe toxicidade em camundongos, já se sabe, muitas vezes, qual é a sua avaliação clínica, né, em indivíduos saudáveis, e ela já, então, pode já ser um candidato à aprovação para aquela enfermidade. Tá? Se, no caso, já foi relatado, então, atividade antiviral, mais fácil ainda. Nós já, inclusive, já temos testes pré-clínicos, já temos testes clínicos e já podemos partir logo para aprovação. Então, nisso, é importante que a gente tenha, então, esse olho em algumas drogas já utilizadas, algumas substâncias já testadas in vitro, a partir do que já temos. Tá? Com isso, nós ganhamos tempo, muito tempo, que é importante em caso de epidemias e pandemias, e no caso de emergência e reemergência de agentes. Tá? Exemplos de redirecionamento para o vírus da raiva, por exemplo, teve em 2004 uma paciente que apresentou um quadro de raiva humana e utilizaram, então, ribavirina e amantadina num protocolo de 560 microgramas por dia, né, a cada 8 horas, e amantadina, uma vez ao dia, 200 miligramas, e houve boa resolução, né, inativação do vírus, e a pessoa hoje já tem até um filho. Né, nós tivemos um segundo caso aqui no Brasil, o protocolo Recife, de um menino, então, que utilizaram amantadina, e hoje é o protocolo recomendado em caso de raiva humana, né, indivíduos que foram infectados. Outros exemplos bem recentes é a utilização de fosfobuvir, que está sendo um estudo feito pela Fiocruz, que era utilizado como anti-hepatite C, né, para hepatite C, que foi testado, então, contra o vírus da febre amarela, tanto in vitro quanto in vivo. Tá? E ainda tem, da mesma equipe lá de pesquisa da Fiocruz, também inibindo a replicação do vírus da chikungunya. Tá? Então, nós temos aí um redirecionamento de substâncias que aceleram bastante a descoberta de aprovação de novas terapias antivirais. Bom, qual é o calcanhar de Aquiles da terapia antiviral? Primeira coisa, ótimo, temos agentes, e por que foram se descobrindo, principalmente HIV, são as taxas, então, de mutação rápida dos vírus. Tá? Principalmente quando nós temos vírus RNA, eles são mais propensos a mutações de nucleotídeos que vão repercutir nas suas proteínas e elas podem, então, não ser mais responsivas aos antivirais. Né? Outra coisa é a seletividade e a toxicidade desses antivirais. Tá? Sempre procurar ter o alvo específico do vírus. E para isso nós precisamos conhecer muito bem os nossos vírus. Tá? É a adesão dos pacientes. Então, fazer tratamentos que possam ter mais tempo de intervalo entre uma dose e outra. Antigamente se utilizava muito para hepatites, ou se usa ainda, interferon. Entretanto, os primeiros interferons utilizados eram doses diárias, né, com muitos efeitos adversos. Hoje nós temos já o interferon pegilado, que ele tem o maior tempo de meia-vida, então as doses são aplicadas com intervalos maiores. Outra, a recombinação de vírus, o surgimento de novos vírus, né, e ainda, então, os vírus que ainda estão sendo descobertos, ou então que surgem novos de vírus antigos, mas que nós temos pouco conhecimento desses alvos antivirais. As etapas dos vírus, né, e essas viroses emergentes e reemergentes, a manutenção sempre de descobertas de antivirais contra patógenos que já foram extintos, mas que ainda continuam guardados em bancos, como a varíola, né? Então, cuidar o bioterrorismo, né? Estamos em tempos obscuros, né? E precisamos, então, nos precaver. Né? E, claro, dentro desses desafios é o investimento em ciência e tecnologia. Tá? Então, quais são, aqui vou dar só alguns exemplos para vocês, alguns mesmo, porque existem vários, né, dos alvos da terapia antiviral. Nós temos aqui o vírus da imunodeficiência humana, HIV, que nós temos já bem conhecidos os efeitos sobre a transcriptase reversa, né, que são os análogos de nucleotídeos, inibidores da transcriptase reversa,
e os não análogos de nucleotídeos, inibidores da transcriptase reversa, e os inibidores de protease, são os mais utilizados, e eles podem ser utilizados em monoterapia, em combinação, né, 2 ou 3 desses antivirais. Né? Então, aqui são nossas terapias combinadas. Nós temos antivirais contra o vírus da influenza, né, que nós vamos ter, então, a amantadina ou outras substâncias que vão atuar sobre o desnudamento, são etapas interessantes, né, da replicação viral, que vai impedir, então, a replicação. Então, tem uma diminuição de vírus que dá tempo do organismo reagir imunologicamente. Então, a amantadina, que atua sobre o desnudamento do vírus, e nós temos também inibidores de neuraminidase, que vão atuar na saída do vírus, impedindo a saída e a infecção por novas partículas. Tá? Nós temos também outras estratégias, como utilizadas aqui, exemplo do vírus da hepatite C, que tem ação sobre as enzimas da replicação viral, como a RNA polimerase e RNA dependente. Aqui eu abro um parêntese que a enzima, né, do coronavírus, eles têm essa mesma função, uma RNA polimerase e RNA dependente. Então, são enzimas virais bem características e que, então, é um bom alvo específico, né, assim como a transcriptase reversa. A transcriptase reversa ela é bem específica do retrovírus, é um excelente alvo, se não fosse toda a mutação que ocorre com os vírus RNA, tá? E como é o HIV. E no caso aqui dos vírus da hepatite, é um excelente alvo. Tá? Então, nós temos esses inibidores que vão atuar, então. Eu trago esses inibidores porque, vocês vão ver mais adiante, eles podem ser utilizados também hoje, é um dos redirecionamentos para a terapia contra o coronavírus. Então, esses antivirais anticoronavírus, o que nós temos hoje, né? Inclusive com o novo coronavírus? Né? Primeira coisa, nós temos que saber como é que é a estrutura dele, como é a replicação, qual é o alvo que nós vamos buscar dentro dessa terapia, né? E que antiviral escolher. Né? Então, e o que temos agora? São muitas questões e muito trabalho sendo feito na comunidade científica. Tá? Se nós formos olhar o PubMed hoje, nós vamos encontrar muitos artigos. É muita leitura a fazer. Certo? Então, a primeira coisa é a estrutura. Né? Ele é um vírus RNA, fita simples, sentido positivo. O que significa isso? Que ao entrar na célula, ele tem já uma função de RNA mensageiro. Inclusive, ele tem o CAP e tem a cauda de poliar, que são características de vírus que já pode ser traduzido, que já pode ser captado pelo ribossomo e ser traduzido. Então, isso já acontece. Tá? E ele é um vírus envelopado, por isso que ele tem uma certa fragilidade, que a recomendação é utilizar álcool 70%, álcool em gel, né, lavagem de mãos com sabão, né, são coisas simples que podem destruir facilmente o envelope, essa última camada do vírus. Então, nesse envelope, nós temos ou na partícula inteira, nós temos pontos muito interessantes aqui a conhecer. Tá? Nós temos aqui, então, o genoma, que ele é coberto por uma nucleoproteína, a proteína N, que é a proteína do núcleo capsídeo, tá? Proteína N, então, que é muito importante no momento do empacotamento, da formação da nova partícula, inclusive para proteger esse RNA. Nós temos no envelope a proteína do envelope, importante também, que é do vírus. Nós temos aqui, entre essas proteínas do vírus, nós temos parte da membrana citoplasmática da célula hospedeira. Nós temos essas espículas aqui, chamadas espículas, que a proteína também pode ser apelidada de S, né? Vocês vão encontrar muito S de espícula, que tem uma importância muito grande, e é aí o ponto que ocorreu o rompimento da barreira interespécies, e nós temos a membrana, a glicoproteína, né, de membrana, a proteína M. Então, aqui no genoma, ele vai codificar para as proteínas não estruturais, tá, que são essas enzimas, né, como a RNA polimerase e RNA dependente, que vocês viram lá na hepatite C, e também outras proteínas que são enzimas, né, que são importantes para o ciclo de replicação. Tá? Então, logo no início, assim que ocorre o desnudamento desse vírus, ele já
tem a transcrição, a tradução, já a tradução, porque ele é um RNA mensageiro, a tradução dessas proteínas e logo formação de um complexo de replicação que vai, então, gerar a transcrição e tradução dos seguintes elementos do genoma. Tá? Então, aqui sabe-se que a maioria dos coronavírus, né, na verdade, o que é incomum aos coronavírus, são a proteína S, além da fase de leitura aberta, que vai, então, ser a tradução de proteínas dos complexos de replicação. Nós vamos ter proteínas estruturais, como a proteína S, aquela espícula que eu falei para vocês, a glicoproteína M, proteína e as proteínas do núcleo capsídeo. Então, essas aqui são estruturas fundamentais nos coronavírus. Existem outros genes subgenômicos aqui que vão, então, ter alguma função específica para cada espécie de vírus. Por isso que nós vamos ter o vírus de felinos, o vírus de suínos, o vírus de humanos. E mesmo dentro dos vírus de humanos, nós temos vários tipos de coronavírus humano. Então, é nessas estruturas aqui, esses genomas menores, é que nós vamos encontrar. E, claro, na sequência também de proteínas que vão ser traduzidas a partir desse genoma. Isso aí que vai, vocês estão vendo até que pelo tamanho, o coronavírus MERS, ele tem 30 mil bases aqui, já o coronavírus tem 27,9 bases. Então, isso é uma diferença que vai gerar uma alteração lá na proteína S. Quanto ao ciclo de replicação, nós temos dois pontos muito importantes aqui, que tem sido discutido extensivamente na mídia, né, que é a adesão do vírus na célula através do receptor de membrana enzima conversora de angiotensina 2, tá? Nas espículas, estão vendo aqui até o desenho, mostra que ocorre na interação com a espícula. Tá? E aqui o ponto que houve, então, essa infecção em células humanas, e também esse complexo de replicação viral que conta com essa enzima RNA polimerase e RNA dependente. Tá? Esse vírus, então, o conhecimento desse ciclo de replicação é muito importante. Nós vamos ter esse complexo de replicação que vai fazer a transcrição de novos genomas virais e também a tradução, né, de proteínas virais que vão ocorrer num espaço próximo entre retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, porque nós vamos ter glicoproteínas aqui, então nós vamos precisar glicosilar através da passagem para o complexo de Golgi, e a partir daí a saída do vírus através de exocitose, né, se forma uma vesícula, e essa vesícula, então, ela vai propiciar então a fusão com a membrana citoplasmática e vai então fazer a liberação do vírus. Não ocorre ruptura celular. Então, várias partículas podem estar saindo por exocitose após o ciclo de replicação. Então, isso é muito importante. Então, alguns alvos aqui, ou um alvo principal, seria, então, esse complexo de replicação, que é específico do vírus. Por quê? A enzima conversora de angiotensina 2 é do hospedeiro. Então, se acontecer alguma coisa aqui, vai acontecer alguma coisa para o metabolismo celular. A vesícula aqui de exocitose, para impedir a saída, ela é celular. Ela tem uma interação. Qualquer coisa que aconteça aqui vai, então, danificar também o sistema de transporte da célula, tá? Então, nós temos que conhecer muito bem esse sistema para poder ter um alvo específico à terapia antiviral. Então, qual a terapia? Qual o alvo dessa terapia? Nós temos o vírus antes que ele entre. Isso é o ideal, né? Então, por isso que nós vamos usar o álcool 70%, nós vamos usar máscara, vamos fazer uma proteção dos indivíduos, fazer limpezas mais frequentes em todos os lugares, né, evitar aglomerações, tá? Ou então vamos procurar, então, depois que ele entrou, porque a gente não sabe quando que ele vai entrar, né? Então nós vamos ter que conhecer muito bem o ciclo de replicação. Então nós temos aqui que a RNA polimerase RNA dependente do coronavírus, ela tem 96% de identidade entre os coronavírus. Então é um bom alvo, porque se eu testar no outro coronavírus, vai provavelmente ter um efeito também aqui no novo coronavírus, tá? Ainda mais já passou por outras epidemias. Então, as mutações, o problema são as mutações nessa proteína S, que levam a ligações distintas com receptores de resistência antivirais. Mas isso pode demorar um tempo para fazer, então é um bom alvo. Resta saber aqui qual o ponto dentro dessa proteína que tem uma
boa conservação para ter, então, ali um alvo, né? Normalmente vai ser o sítio ativo. Nós temos também um outro alvo que foi sugerido por Kang e colaboradores, que é a proteína N. Vocês se lembram lá a proteína que recobre, então, o genoma. Tá? É uma proteína que, além de recobrir, ela tem também, você sabe, uma função de transcrição e tradução. Tá? E ela tem outras funções que então podem ajudar também na melhora do quadro clínico, que é, ela faz a indução da apoptose, ela se liga à actina e ela interfere no ciclo celular. Então seria também um bom alvo, porque também protegeria a célula contra os efeitos nocivos da presença do vírus intracelular. Então eles sabem que tem essa região aqui, que é bastante sensível, então eles propõem também a proteína N como alvo da terapia antiviral. Então, o que nós temos, né, que o SARS-CoV-2, né, coronavírus 2, nós temos um conhecimento adquirido, mas ainda há muito a pesquisar. Né? Nós temos muitas coisas ainda a conhecer sobre ele. Tá? Então, qual antiviral escolher dentro dessa situação? Um novo, nós não temos tempo. Né? A pandemia está aí. Já aprovado pelas agências reguladoras? Sim. Vamos ver antivirais através do redirecionamento terapêutico, né? Ou utilização da quimioinformática, como utilizou o autor anteriormente citado, ou outras substâncias, né? Que tenham, então, outras ações, mas que a gente possa, então, atuar como minimizando os efeitos da doença, tá? Da ativação do sistema. Então, aqui, como eu falei para vocês, nós podemos utilizar análogos de nucleotídeos. Então, nós temos ribavirina, penciclovir, galidesivir, análogos de remdesivir, que vocês devem estar escutando aí na mídia também, o próprio aciclovir, né, que seriam algumas alternativas. Então, qual a situação atual, né, que nós temos? Quais as opções que estão sendo vistas? Né? E aqui nós temos um trabalho de um grupo francês que fez uma revisão, uma breve revisão, né, de substâncias antivirais avaliadas em testes clínicos registrados para, então, Covid-19. Tá? Aqui tem muitas outras terapias, outras substâncias, como, por exemplo, terapia de células-tronco, favipiravir, um antiviral, lopiravir, combinados, né, substâncias combinadas, a cloroquina, a hidroxicloroquina, estão falados, o mifenovir, tratamento com plasma, também muito falado, o uso de metilprednisolona para atenuar os efeitos do sistema imunológico, né, que são aumentados durante a infecção, oseltamivir e o remdesivir. Tá? Então, tem algumas aqui, vocês podem observar aqui o número de testes, né, que estão sendo feitos, bastante com terapia com células-tronco, né, e aí, só que aqui, no caso, aqui nós temos uma discussão entre o número de testes que estão sendo feitos e o número de indivíduos que a gente pode colocar dentro daqueles testes, né, por exemplo, o terapia de células-tronco, nós temos apenas 50 indivíduos, embora tenham vários testes clínicos, tá? O remdesivir, ele já tem o maior número de pacientes sendo testados, mas tem poucos testes sendo feitos, tá? Então, tem muita coisa sendo feita em termos de Covid-19. Tá? Então, o que nós sabemos, o que nós temos sobre cloroquina e hidroxicloroquina, né? Que é a curiosidade de todo mundo. Eram substâncias utilizadas, ainda são, né? Utilizadas para malária, indicadas para artrite reumatoide e lúpus eritematoso. Então, foi um redirecionamento dessas substâncias para atividade antiviral. Tá? O que sabe-se delas é que elas têm vários locais de mecanismos de ação. Tá? Nós podemos listar 11. Tá? Ou seja, ela atua em muitos pontos e que podem interferir também no metabolismo celular. Nós vamos ver aqui alguns, por exemplo. Aqui a mais conhecida é que ela impede a ligação ao receptor, porque ela tem efeito sobre a atividade do ACE2, né, por inibição da síntese de ácido ciálico, então pode ser tanto direta sobre esse receptor, quanto sobre a síntese de ácido ciálico, que vai interferir no receptor. Ela pode já, na entrada do vírus, atuar no aumento da endocitose pH dependente. Tá? Ela interfere no desnudamento, altera esse pH dependente.
interfere no empacotamento e liberação, levando à acumulação de vesículas na rede transgolgi. Agora, se acumula vesículas na rede transgolgi, vai também impedir que faça o transporte até a membrana celular de substâncias da própria célula. Interfere na degradação do lisossomo, então a célula também perde sua função, né? Tem várias. Interfere na liberação de TNF e ligação de macrófagos e monófilos, então altera a resposta imune. Ela inibe a ativação de MAP-quinase, P38, né, que é responsável pela multiplicação da célula, ou por várias outras funções dentro da célula, pela caspase também, em linfócitos T helper 1, que inibe, consequentemente, a produção de citocinas pró-inflamatórias e a replicação do vírus, consequentemente. Né, bloqueia a expressão de moléculas de superfície, como CD145, e assim, liberação de citocinas, impede a sinalização do Toll-like receptor, ocasionando inibição da expressão de proteínas pró-inflamatórias, e inibe a transcrição de citocinas. Então, ela tem muitas funções que vão interferir no metabolismo celular, nas funções celulares. Então, mais alguns testes foram feitos lá na China, fizeram vários testes clínicos. Então, teve um aqui que utilizaram a cloroquina em adultos de 18 a 65 anos. Acontece que os testes in vitro mostram uma atividade muito boa antiviral da cloroquina, da hidroxicloroquina. Então, nós temos aqui que adultos, né, foram testados em adultos de 18 a 65 anos com essa posologia, né, só que eles deixaram bem claro que seria proibido para pacientes com enfermidades cardíacas, né, pela experiência que eles já tinham da outra pandemia, outra epidemia. Desculpa. A hidroxicloroquina eles utilizaram, né, e o que eles observaram é que realmente acelerou a recuperação dos pacientes, né, e quando eles acrescentaram a azitromicina, teve uma eliminação viral ainda rápida e completa, né, mas só que o problema é que eles usaram apenas 36 pacientes, é muito pouco. E nesse outro trabalho aqui, também da China, em que eles deixam bem claro também que em função de toxicidade da retina e cardíaca, o risco de morte aguda por hidroxicloroquina e cloroquina, né, quando usados, devem ser acompanhados, devem ser monitorados por eletrocardiograma. Tá? Então, um outro trabalho ainda mais novo, feito com vários locais no mundo, tá? Teve um número de 96.032 pacientes com Covid, então, essa avaliação, tá? E eles deixaram bem claros que não houve evidências de benefícios no uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, tá? Usados ou sozinhas ou com azitromicina, tá? Então, que os benefícios não eram compensatórios. Tá? E que os estudos que tiveram, que demonstraram alguma positividade, não eram robustos, eram pequenos, e que então não valeria. E que essa junção de informações ao longo de vários pontos, em vários países que estavam sendo feitos com um grande número de pacientes, não mostrou evidências de benefício do uso dessas duas substâncias. Né? Então, tem outra substância que está sendo muito investigada, que é o remdesivir. Vocês viram lá que tinham poucos testes, mas com várias pessoas, né, que é um análogo de nucleotídeo da adenosina, né, vocês podem ver pela fórmula, né, que é utilizado, então, como eu falei para vocês lá, que a hepatite C tem uma RNA polimerase RNA dependente, está sendo usada, então, sobre essa enzima da hepatite C, e foi utilizada em ebola. Tá? Então, aqui nós temos o mecanismo de ação do remdesivir, que ele atua como um inibidor de terminação. Então, ele tem uma boa afinidade pela enzima do vírus, e aí ele vai, então, se ligar à enzima e vai, na polimerização do RNA, vai fazer a terminação. Tá? E aí impede a formação de novos transcritos. In vitro fizeram observações e ele tem um índice de seletividade, ou seja, ele tem uma dose de ação com baixa toxicidade muito boa, melhor do que a cloroquina, eles compararam com a cloroquina, então o índice de seletividade do remdesivir, ele é superior ao da cloroquina, tá? Então de 129 para da cloroquina de 88. Nesse estudo eles testaram várias substâncias e dessa foi a ribavirina, a penciclovir, a piravir, etc. E aí eles viram que o remdesivir era muito bom, por isso daí eles estão tirando, né, isso para coronavírus. Tá? Eles também analisaram a expressão
né, por RT-PCR quantitativo e por Western blot, a expressão da proteína N, que é a proteína do núcleo capsídeo, né, e observaram, então, que houve uma menor expressão, também com remdesivir, e mostrando que essa ação, ela não é logo no início, ela é durante a replicação, ela não é na entrada do vírus, isso aqui ficou bem claro, tá? Então, que na entrada não há uma inibição, mas no final, né, durante todo o tempo, então indica, e depois eles fizeram pós-entrada, então indica que tem uma diminuição bem clara da produção das proteínas, né, então da transcrição e da tradução, ainda pela tradução. Então tem uma ação mais do que sobre a RNA polimerase RNA dependente. Né? Então atua sobre aqui na transcrição e na tradução. Ainda estudos in vitro mostraram que células epiteliais pulmonares, ação antiviral sobre vários coronavírus em concentração 100 vezes abaixo da citotóxica, aquele mesmo índice de seletividade, e que também os testes in vivo, do remdesivir, ele aumentava a função pulmonar nos camundongos e diminuía a carga viral e diminuía a doença. Então, eles tiveram bons resultados, tanto in vitro quanto in vivo. Isso aqui já é um estudo de outro grupo de pesquisa. Tá? Então, as conclusões que se chega dessa substância é que ela protege os pacientes contra a progressão, né? Isso seria importante, já viram em testes clínicos também, que pode estar sugerindo a utilização, né, na profilaxia de profissionais da saúde. Tá? E devido ao amplo espectro, seria um bom candidato em casos de emergência, né, de novos coronavírus. Tá? Os testes clínicos em relação ao remdesivir mostram, né, que ele, em indivíduos saudáveis, ele é bem tolerado até 14 dias após a aplicação, início da administração. Já houve um relato de utilização do remdesivir numa enfermeira que foi infectada por ebola em 2016, né, saiu uma publicação que pela ingestão de 150 miligramas por dia por 3 dias, seguido de 225 miligramas por dia por 11 dias, houve uma boa remissão. E um teste, né, com um maior número. Bom, e aí tem a ivermectina, que é um outro redirecionamento. Ela é uma substância muito utilizada como antihelmíntico, de amplo espectro, muito usada na linha veterinária, tá? E ativador de canais de cloro, esse é o seu mecanismo de ação. Então, aqui nós já temos algumas características já que podem apresentar toxicidade, né? Então, nesses canais de cloro, é específico nos parasitas, mas vamos ver o que vai acontecer, então, na célula. Então, foram feitos alguns testes in vitro, se observou bastante diminuição viral, mas qual o problema desse trabalho aqui? Eles não utilizaram uma substância comprovadamente ativa para ver se existe uma diminuição realmente efetiva, como fez aquele primeiro trabalho lá com o remdesivir e a cloroquina, que eles observaram, inclusive, que o remdesivir ele tem uma ação melhor in vitro que a cloroquina em termos de índice de seletividade. E esse mesmo artigo, né, que é um que embasa, então, a utilização da ivermectina, eles lançam uma hipótese de que o coronavírus, ele atuaria, as proteínas do coronavírus, eles se ligariam a uma importina, tá? Entrando, então, no núcleo da célula, e isso aí, então, teria um efeito na patogênese do vírus. Então, vocês veem que não está ainda bem definido, mas que aumentaria a infecção e ou reduziria a resposta antiviral da própria célula. Então, eles fazem uma hipótese de que a ivermectina ela poderia atuar nessa ligação da importina com as proteínas do coronavírus e impediria, então, a saída ao núcleo, e isso aí, então, não aumentaria a infecção do vírus e também ajudaria a ter uma melhor resposta imune. São hipóteses, né, feitas por Cali e colaboradores. Nos testes clínicos, utilizando ivermectina, fizeram alguns testes não para coronavírus, mas para outras, para parasitas. Esse aqui foi o maior teste clínico feito, foi na África, com cerca de 50 mil indivíduos, tá, que foram tratados e monitorados por 3 dias.
E houve, né, 2% só de reações adversas que foram moderadas, que foram cefaleia, dor muscular, dispneia, dores pelo corpo, febre, reações cutâneas, náusea, anorexia, vômitos, edema de face e membros. Para eles, isso é positivo. Pessoalmente, para mim, é muita toxicidade. E 0,24% de reações adversas severas. Foi muito pouco, como hipotensão postural e dispneia severa. Foi muito pouco, eles acham que foi tão interessante. Só que, vejam o perigo de ser dada essa substância sem que haja um controle maior da equipe médica. Houve um relato na África mesmo, porque as pessoas recebiam o medicamento e um indivíduo ele esqueceu que tinha recebido aquele medicamento. E foi, então, administrado 2 vezes. Tá? Então, ele recebeu, um homem de 35 anos, que ele ingeriu uma segunda dose, por engano, de ivermectina, e houve, então, um problema grave, né, com dor de cabeça, alteração da consciência e cegueira bilateral, tá? Em que o diagnóstico final foi de encefalopatia. Então, foram apenas 2 doses e ele teve uma reação adversa muito intensa. Né? Então, essa ivermectina que ela tem alguns estudos aqui que estão em andamento, mas vocês vejam, esse aqui foi iniciado em 2018, está em fase 2, mas ainda está fazendo recrutamento de indivíduos. Outro estudo aqui em 4 de fevereiro de 2019, que já está em fase 4, com recrutamento em fase... Ainda não começou o recrutamento da fase 4, mas já passou da fase 3. Vocês viram lá aquela fase 1, 2, 3 e 4, né? E, no caso, esse novo aqui que começou em 25 de abril, né, que está recrutando, né, ainda não está em nenhuma fase, né, não começou nenhuma fase 1, porque ainda está recrutando. Né, são as condições de indivíduos, então, que tenham Covid. Tá? Aqui, então, outro que eles testaram aqui foi para dengue com febre hemorrágica. Então, as conclusões, né, que conclusões nós chegamos sobre as terapias antivirais? Primeira coisa são as limitações, que o sistema in vitro, ele não reflete totalmente o sistema multissistema do organismo humano, nem mesmo os modelos animais. Tá? Tem muitas coisas que se diferenciam, transporte na barreira transplacentária, vários outros fatores que se diferenciam. Mas ainda os modelos animais são a nossa alternativa antes de chegar às fases clínicas, tá? Aos testes clínicos. A baixa taxa de descobertas, porque são descobertas que envolvem os testes in vitro, como os modelos animais, são caros, né? A estrutura para se trabalhar com cultura de célula e antivirais é cara, né? E o equilíbrio difícil entre a eficácia de uma substância, a sua toxicidade e ainda por cima a seleção de cepas resistentes, né? De vírus que tenham já resistências aos antivirais que estão aí. Então, quais são as perspectivas, né, das antivirais, né? Hoje, é o investimento nos testes clínicos, com muita ética daquelas substâncias redirecionadas, tá? Mas muita calma nessa hora. Tem que ter muito método, senão são muitos testes que vão ser inúteis. Se nós não tivermos uma metodologia bem estabelecida, grupos controles, doses bem monitoradas, um acompanhamento sério, nós não vamos poder validar os nossos resultados. Então, é tempo jogado fora, é paciente que muitas vezes vai sofrer as consequências desse tratamento que não deu certo. Tá? Muita calma nessa hora. Não temos ainda substâncias efetivas, estamos testando, vamos ganhar tempo com isso. Mitigação, vamos abrandar a infecção através de medidas preventivas de disseminação do vírus na população. Tá? Então, nós temos que usar máscaras, álcool gel e evitar aglomerações, tá? Porque é um vírus facilmente transmitido via aérea. Então, e as alternativas terapêuticas em teste, redirecionamento. Tá? E no futuro, o que é o nosso futuro? É continuar investindo na educação e na saúde. A educação é importante para as pessoas entenderem o processo da mitigação, desse ganho de tempo. E a saúde, né, investir na saúde, investir em métodos, continuar sempre investindo em ciência básica, ela é importante também, assim como a ciência aplicada.
Tá? E investir em tecnologia para sermos independentes e estarmos preparados para uma nova vinda de algum agente novo ou das situações que nós já temos, que já são suficientes para dar problemas para a população e ainda vem uma nova. Né? Então, essas são as dificuldades, são as perspectivas, né? Eu digo uma palavra: investir em ciência e educação. É o investir. Né? E eu quero agradecer, então, a presença de vocês nesse ambiente virtual e deixar aqui à disposição, se vocês quiserem ainda ter algumas questões ou querem que eu indique alguns materiais para leitura, vocês podem escrever para o meu e-mail, conceição@uesc.br. E aqui deixo algumas referências que foram utilizadas nessa conferência.